make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Isso começou a ficar mais forte recentemente por conta do documentário que teve, né? Foi isso? Foi. Com aquele lá da Oprah lá? Isso. Mas é uma coisa que, se você parar pra pensar, o Michael enfrentou várias vezes ao longo da vida dele, assim, algum tipo de cancelamento, algum tipo de, sabe, de reprovação. E em algumas ocasiões, coisas que nunca não faziam sentido, que não tinha nem relação com ele. Porque o Michael é um artista que ele vem... Há quem diga que a indústria da fofoca ganha força por conta do Michael. Porque se você pegar artistas dos anos 70, 60, você tinha lá, tipo, a grande lenda de que Marilyn Monroe morreu. Ela foi assassinada ou ela se matou? Sabe, tipo, mataram ou ela se matou? Ah, acabou. Aí o Elvis não morreu, ele está escondido. Então tinham esses tabloides e tal. No caso do Michael, a história... Ele ainda era muito novo quando começaram as histórias e um monte de especulações e tudo mais. Então, sempre que saiu uma especulação, uma parcela do público desaprovava e outra entendia que aquilo podia ser só para vender. Então, o lance do documentário, ele meio que é o pior ponto, porque é um assunto muito sério. O cara não tá mais aqui. Com declarações muito sérias e de um assunto que é tipo... Eu acho muito bizarro como alguém chega e fala, vou fazer um documentário. Fala, pronto. E vende como uma verdade, sabe? Porque não tem um depoimento de alguém do FBI, e o FBI, isso é um documento também que é público. O Michael foi investigado por 20 núcleos diferentes do FBI por 10 anos. Sim. Com quebra de sigilo de telefone, bancário, virtual. Ele teve... HD, computador, tudo investigado. Entraram em Neverland e reviraram todos os... O Michael tinha um acervo, ele tinha um cinema, então ele tinha um acervo de vídeo que foi... Demoraram muitos anos investigando e a conclusão é de que não há traços do crime. Não há nada que ligue o indivíduo Michael aos crimes que acusaram. Porque uma coisa que as pessoas precisam entender é que, assim, independente dele ter feito um acordo no primeiro caso... E até o ponto que ele foi julgado no segundo, nenhum desses momentos, se fosse encontrado um vestígio, o Michael seria processado e ele seria levado... E se fosse comprovado, ele seria preso. Uma coisa não apagava a outra. Sim. Mas aí o documentário foi vendido dessa forma, como uma verdade absoluta. E quando você começa a contestar e ver algumas coisas no documentário, você fala, poxa... Não tem fundamento, né? E não é nem só questão de não ter fundamento. Eu penso que o meu questionamento principal, que foi uma parada que eu questionei lá quando a gente foi fazer a divulgação e a galera nas rádios e na TV mesmo, porque o pessoal, às vezes, é um tema, não tem como fugir. O mundo inteiro fala que o FBI é o serviço de inteligência mais incrível do mundo. Sim. Que o sistema judiciário americano é infalível. Que vocês... Aí eu peguei e falei, cara, então me explica. Porque o cara hoje, com 40 e tantos anos, fala que foi abusado. Mas esse mesmo cara, então, enganou promotor, investigador do FBI, psicólogo, juiz. Ele enganou todo mundo quando ele tinha 9. Porque ele defendeu o Michael. Aí com 20 e poucos ele engana todo mundo de novo porque ele defendeu o Michael. Então agora ele tá falando a verdade? Então vocês têm um problema muito sério, porque se vocês conseguem ser enganados por uma criança de 9 anos e enganado pelo mesmo cara com 20 e poucos, para agora ele falar a verdade, tem alguma coisa muito errada. E a galera, quando você falava isso? Puta, é incrível, porque eu sempre falo pra Priscila, eles param o assunto ali na hora. E eu nunca sei como desenvolver o assunto depois, porque eles eles não viam. Eles paravam... Ficavam, não dá um pano pra você desenvolver. Oh, damn, man. E aí, tela azul. Aí eu ficava... E eu fico meio tipo, ok... Porque eu não sei qual é o próximo passo da discussão. Porque isso é uma coisa que eu penso muito. E eu acredito muito nisso.
independente dessa questão, porque como eu sempre falo, se alguém chegar e falar, olha, fui vítima disso, ela tem que ser ouvida com cuidado e com respeito. Então, quando rolou o documentário, eu falei, eu vou ter que ver esse negócio. Eu vou ter que ver e eu vou ter que tentar deixar minha mente o mais zerada possível pra eu assistir. Pra ser imparcial. Então, quando eu assisti, eu fiquei muito mal. Porque eu absorvi aquelas informações, mas ao mesmo tempo eu ficava, não pode ser verdade. Mas eu também não posso descredibilizar de cara uma informação porque eu gosto do cara. Então, eu recebi, fiquei mal, assim, e fui começar a destrinchar aquele negócio. E aí, o que eu sempre digo, assim... Tiveram países que compraram o documentário e depois não passaram porque acharam que foi vendido como um documentário, mas não é bem um documentário. Porque tem uma narrativa muito... São 4 horas. Que nem eu tava falando na rádio. Pô, são 4 horas. E aí eles ficam mostrando o Michael ensaiando, cantando. Aonde isso... Sabe? De que forma isso colabora pra contar uma história de uma maneira, sabe? Então é nítido que eles... Tem uma narrativa que conecta a gente com aquele Michael que todo mundo conhece e gosta. E aí depois tenta quebrar. E aí é tudo muito fake a forma que é feito. Porque tem informações que depois eles tiveram que assumir que estavam erradas. Dá alguns exemplos, porque eu sei que você tem alguns exemplos de que você viu no documentário de informações que tiveram que desmentir ou que eram controversas. Que honestamente também nem fui eu que fui atrás. Porque obviamente uma galera foi atrás. Sim. Então assim... o primeiro deles é que, assim, um dos depoimentos, o depoimento mais forte de um dos caras no documentário teria sido dado eles teriam ido para um hotel, que era um lugar neutro, e o cara deu essa declaração e tudo mais. E aí contestaram e falaram, escuta, essa declaração ela foi dada em mesas diferentes. Não foi dado. Como? Não foi dado, porque embora ele esteja com a mesma roupa... O cenário esteja igual, tudo igual, pela janela percebe-se que a grama do hotel cresceu. E aí o diretor precisou falar que realmente ele precisou colher a declaração em 2 dias. Então qual é nessa... 2 dias com uma distância longa, né, querido? Meses. Caramba, cresceu a grama? De meses, foram coisas de 4 meses. Por que você precisa... colher a declaração 2 vezes? E por que você precisa fingir que essa declaração é a mesma? Por que não coloca as datas? Porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bobo, mas no documentário do Sandy Júnior, eles falam o tempo todo, em cenários diferentes, com roupas diferentes, ela tá na casa, ela tá no estúdio, ela tá no jardim, ela tá não sei aonde, e ela continua contando a história. Porque a história ninguém tá é a tentando mesma. mentir. Então ali, por quê? Porque... Tem toda uma questão da luz e da forma, e a forma que o cara pega e fala que, olha, pela primeira vez eu vou contar isso. Então tem toda uma questão de como é construído. E aí, vai ter gente aí que vai falar, mas isso não tira a possibilidade, isso não tira o valor do depoimento. Na minha opinião, tira. Porque se você assistir qualquer documentário sobre Harvey Weinstein, que é o maior caso de assédio da história de Hollywood, Harvey Weinstein, o Jeffrey Epstein, o R. Kelly, Bill Cosby, se você vê qualquer documentário sobre esses caras, 10 minutos que você vê a vítima falando, você dá uma pausa, te embrulha o estômago, eu não sei explicar, o negócio é muito diferente. Então, quando você já tem que criar um contexto que não se sustenta e você tem que assumir que tá errado, eu já questiono. Tem uma questão que o rapaz fala que o abuso aconteceu numa parte de uma propriedade de Neverland, que a partir daquele ponto ele nunca mais pisou em Neverland, só que aquele lugar que ele conta não existia na data Neverland, que ele diz que... Porque ele fala que aconteceu o abuso na estação de trem, o Michael tinha? Não. O Michael ainda está em Neverland, né? Ele perguntou isso quando? Não. É que assim, Neverland tem uma estação de trem que é uma réplica da estação de trem da Disney. E o menino falou, olha, fui abusado dentro dessa estação de trem. Só que a data que a partir desse ponto, ele parou, ele nunca mais frequentou Neverland. Só que, nesse momento, não estava nem aprovado pela prefeitura a construção disso. E aí, quando foram contestar de novo, aí o diretor falou, não, pode ser que tenha havido um erro aí e tal. E aí o diretor, ele afasta a responsabilidade dele. Não, eu só dirigi, não dei depois, não fui eu que passei, eu posso estar errado. Só que eu penso que é muito sério então, isso. Peraí, o cara falou que ele foi abusado, eu fui abusado nesta data, neste local, e este local, nesta data, não sequer existia. Não tinha nem aprovação da prefeitura para a obra começar.
Aí vai ter gente que vai falar, mas a pessoa pode estar enganada, Se pode ter um confundiu. erro e tal. Aí você fala, ok. Aí você fala, pô, mas já são 2 pontos, né? O cara te falou uma coisa ali, aí montou um depoimento, agora tem outra questão aqui, ok. Aí tem uma outra questão também. O diretor tira o corpo fora, Tira. você não tem que ser responsável pelo que você É isso que eu penso. documentando? Porque, teoricamente, como funciona? O Michael não tá aqui pra se defender, então vamos falar qualquer coisa. E assim, ninguém... E isso é uma questão também muito séria. Ninguém pode processar eles não importa o que eles digam, ninguém pode processar. A única pessoa que poderia é o Michael. Então, eles têm a liberdade de falar o que quiserem. Então, o documentário encerra, por exemplo, com o cara botando fogo em tudo que o Michael... essa parte é boa também. Tudo que, Conta o essa Michael, parte. tudo que o Michael me deu, eu vou botar fogo porque eu quero me ver livre disso, finalmente. Eu quero me ver livre de tudo isso daqui e apagar essa página da minha vida. Aí o documentário é lançado. Tem uma casa, a maior casa de leilão dos Estados Unidos, Julian's Auction. Entra em contato com o cara e fala, cara, temos um problema. Há 3 anos atrás, você me deu todos esses objetos, atestando a originalidade, e eu leiloei. Agora as pessoas que leiloaram estão querendo saber. Que compraram, né, no leilão. As pessoas que compraram falaram, bicho, agora como é que funciona? Ou você queimou o falso ou eu vendi o falso. Aí o cara tem que virar público e falar, não, o que eu queimei eram réplicas. Simbólico. Aí, cara, é um documentário onde você tá falando de um assunto muito sério. É muita cena, né? É muita Pra cena. que criar uma cena? Não, é simbólico. Aí é o que eu te falei, todos esses outros documentários não precisam de nenhum simbolismo. Eles só precisam da declaração. E eles só precisam... Porque, não tem... Como que vai ter provas? As mulheres todas desses casos todos que eu falei também não tem prova. A prova é justamente a força da declaração delas. A veracidade da coisa. Sim. Ah lá, a mãe, tipo, isso é um negócio que, assim, eu não sou pai, então eu não só de eu pensar nos meus irmãos mais novos, eu já não consigo me conectar com essa cena. Porque como que você vai falar de uma pessoa depois de saber que ela abusou do seu filho? Como você vai falar dessa pessoa com algum traço de carinho? Eu não consigo imaginar. Então, mais da metade do documentário, pra essa narrativa de que o Michael é um cara incrível e tudo mais, as mães, elas falam do Michael... viver com o Michael era uma maravilha. Todos os dias era um sonho. Porque ele era um doce, ele era um anjo. Tratava a gente com muito carinho. E aí um dia você vai e conhece a Tina Turner, no outro dia você conhece não sei quem. E aí você fala, meu Deus, essa vida é maravilhosa. Ele era um doce. Por mais que essa pessoa... Na minha visão, por mais que essa pessoa algum dia tenha se sentido traída pelo que um criminoso fez, eu não acho que ela conseguiria falar com amor. Não consegue. Ela falaria, ele me enganou, eu tratava, ele fingia ser, sabe? E aí você... Se recusaria a falar sequer bem. Até o que ela tivesse que contar do que foi bem tratada, ela diria assim, nossa, ele era um falso, porque ele tratava a gente bem. Exato. Começaria né? assim. Exato. Teria ódio até nisso. E aí, uma encenação. Daria pra ver o aço. E aí você vai construindo essa coisa, porque mesclado com essas declarações, vem uma série de imagens inéditas do Michael ensaiando, gravando, passeando. Aí você fala, cara... Quem não tá por dentro da história toda, compra essa. Não compra. E assim, é muito pesado. E cara, eles bateram muito na tecla do Me Too. Me Too, né? O movimento Me Too, Me Too. Sim. O documentário foi lançado em janeiro, fevereiro de 2019, que era o ano que o Michael, né, completou 10 anos que ele tinha partido. Então, você vê que já existe um baita de um apelo comercial absurdo. Uma série de homenagens que aconteceriam, não aconteceram porque esse documentário saiu e foi muito pesado. Isso foi lançado no início de 2019, até agora não teve nenhuma vítima que veio e falou Me Too. No caso do Harvey Weinstein, passaram de 80 vítimas. O presidente da Fox, que foi também um dos casos mais sérios de Hollywood. E isso, embora possa parecer assim, mas aí só quer dizer que ninguém mais falou. Mas na verdade isso é um ponto muito sério. Porque assim, uma vez a gente conversou lá na rádio com um psicólogo e ele tava falando assim que ele tava na dúvida, a nossa entrevista era com um advogado. E um psicólogo mandou uma mensagem falando assim que ele tem muito medo das consultas, porque ele fica sozinho com a pessoa na sala e que ele já pensou em botar uma câmera para ele ter a defesa, né? De se ele fosse acusado de alguma coisa, mas que o conselho
de Psicologia não autoriza a câmera, porque, enfim, né? E aí a dúvida pro advogado era essa. E aí o advogado falou que a própria conduta dele é a maior prova que ele tem. Porque ele falava assim, não tem um caso de pedofilia que seja um. Não tem um caso de assédio que seja um. Não tem. Ele fala assim, a primeira coisa, quando recebe uma denúncia de assédio, a primeira coisa que a investigação faz pega o caderninho de clientes dele e destrincha. Exato. Pega a agenda do celular dele, destrincha. É a primeira coisa que se faz. E lá você já vai achar mais 5, mais 10, mais 15 pessoas que vão ter... a mesma... É o padrão. Então ele falou, as suas outras clientes, as outras pacientes, as outras pessoas que passam pelo seu consultório que vão atestar, que vão dizer sobre a tua conduta. Então isso que você falou do Me Too é muito sério. Sim. Porque não apareceu mais ninguém. Pelo contrário, todos os rapazes que foram de alguma forma citados no documentário moveram uma ação contra o documentário. O documentário, que falaram, cara... Me tira daí. Não só não queria participar, como não concordo, não colaboro com essa narrativa. Você já assistiu alguma análise que tenta provar que sim, isso aconteceu? Então, todo mundo que fala, não, eu acredito que ele é culpado e acabou, parte do princípio de... que prova que vai ter hoje? E aí, se você for partir desse princípio, então ok, as mais de 80 mulheres que botaram o Harvey Weinstein na cadeia estão erradas, porque qual prova elas têm? É a declaração delas, mas é justamente quando você encontra furos na declaração que isso vai perdendo. Tanto é que, no final do ano, os rapazes do documentário perderam o processo que estavam movendo. Perderam. Justamente porque nas declarações do processo, muitas declarações que estavam presentes no documentário não estavam lá. Porque aí é diferente, né? Peraí, calma. Que rapazes que perderam... Os do documentário. Depois do documentário, eles moveram um processo contra o espólio do Michael, porque eles queriam provar... Ah, tá. Não aqueles que você citou que estavam contra. Os do documentário mesmo. Do documentário. Os que falaram no Isso. documentário. Eles moveram um processo contra o espólio do Michael, porque eles queriam provar que tudo que o Michael criava no entorno dele colaborava para isso. Só que cheio de furos. E aí a justiça americana falou, cara, vocês não vão levar adiante, porque não tem como, não tem consistência sequer para montar um caso. Então eles perderam, eles vão ter que pagar agora as custas dos advogados do Michael, e a justiça americana deu ao espólio do Michael o direito de processar a HBO e solicitar a indenização de $100 milhões. Nossa Senhora. Porque o Michael, como é que tá isso agora? Eles estão montando o processo. Como isso provavelmente vai correr em segredo, né, de justiça, eu não sei exatamente que estágio tá. Mas eles perderam. Isso foi muito comemorado, porque... a maior audiência da história da HBO é a transmissão de um show do Michael. A maior audiência da história da Oprah é a entrevista dela com o Michael. E aí, os dois se juntam e fortalecem um documentário. Só que esse documentário é lançado exatamente no mesmo período que Harvey Weinstein, que é um dos maiores figurões de Hollywood, um dos caras por trás de... Cara, inclusive a própria Oprah estava sendo indiciado. Então, tinha um baita interesse também de abafar essa história. Tanto é que se você chegar hoje e abrir qualquer rede da Oprah, a Oprah não cita mais esse documentário. Ela apagou tudo. Ela apagou tudo, não faz parte mais da programação dela. Se você comenta, eles apagam teu comentário. Mas o que a Oprah tem a ver com isso? Teoricamente, o que dizem existem declarações pesadíssimas contra a Oprah de pessoas tipo o Seal, cantor Seal, que fala que pessoas como Oprah foram omissas em muitos casos desse cara, do Harvey Weinstein. Porque em festas, acredita-se que algumas pessoas facilitavam o assédio desse cara. Então, o que a Oprah ganha com isso, de verdade, eu não sei. Eu só sei que a Oprah é uma pessoa muito respeitada, principalmente por toda a questão como mulher e como uma pessoa que chegou onde chegou, afro-americana. E isso foi uma coisa que pegou muito mal para ela. Dividiu muita opinião lá nos Estados Unidos. E é uma coisa complicada, porque a maior audiência dela foi a entrevista com o Michael. Assim que o Michael morreu, a única emissora que a mãe e os filhos aceitaram dar uma entrevista foi para ela. Então, quer dizer, você vai lá, puxa, chupinha, aí lança um documentário que... na pior das hipóteses, eu acho, o documentário tinha que citar, ter algum parecer jurídico
ou ter algum parecer de alguém do FBI. Existe um dossiê, tá na internet, tem esse dossiê. Tipo, algum parecer. Ou que não... O certo seria ouvir o outro lado, mas nem isso. Então, eu não sei, pra mim... E aí fica muito conveniente você só colocar no documentário quem concorda, né? Porque aí... Porque você não mostra o fato. Você não tem você não dá a como. possibilidade da pessoa que tá assistindo chegar à própria conclusão. Porque, Exato. assim, se um cara vai... Por exemplo, tem os rapazes que disseram, não concordo com isso, inclusive discordo e não quero meu nome nessa... Ok. Se eles mostram os dois lados, mostra o rapaz falando, nunca fez nada, era um cara maravilhoso, lá, 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 lá. E mostra o outro falando, comigo aconteceu, lá, lá, lá. Você pelo menos dá a chance da pessoa acreditar em um ou em outro. E aí, se a pessoa que tá assistindo resolveu acreditar em outro... Aí foge da nossa alçada. Sim. Mas você apresentar só um lado... E ignorar que existe toda uma investigação Sim. que correu durante muito tempo. Ele foi investigado, ele foi julgado e morreu como um homem inocente. É que o documentário, ele é muito preciso numa coisa que eu acho que é um problema do período que a gente vive. Você não precisa explicar nada. Você só precisa plantar dúvida. Ponto. Hoje em dia é isso. Você não tem que explicar nada. Sim. Hoje em dia as pessoas leem a manchete, elas não leem nem a matéria. Sim. Então, não precisa explicar. Se você plantar a dúvida, você já fez a sua parte. Então, o documentário é muito preciso nisso. Ele planta a dúvida. E aí, quem de alguma forma já... achava que ele era culpado? Ele é culpado mesmo. Não, eu nunca acreditei. Então, a maioria das pessoas não vão pesquisar pra saber, sabe? Deixa eu pesquisar aqui. Esses caras, como é que tá a vida desses caras? Eles estão falidos, estão precisando de dinheiro? Os dois estão precisando de dinheiro, sabe? Devem o governo. Um deles deve milhões de dólares, porque... Você tá brincando. A família tem uma empresa que faz coleta de lixo. E aí descobriu-se que eles tinham um esquema de fraudulento por anos. Nossa, cara. Sabe? Então, por que não se torna isso público? Porque diante de qualquer pessoa, isso já desmerece. Você já fala, você já desabou nessa pessoa. O documentário já saiu do ar também? Putz, você sabe que eu não sei. Eu não sei se o documentário saiu do ar. Eu sei que, assim, a Oprah tinha lá a rede dela, com os streamings dela. De lá saiu. Alguns serviços de streaming saiu. Inicialmente, porque os meninos falaram, não, a gente não ganhou nada pra fazer o documentário. Mas o documentário foi vendido pra 130 países. E desculpa, tá tua cara ali, você vai dizer que você... Não vai ganhar nem o direito de imagem? Lógico que ganharam. Que vai. E você pensa 130 países, só que desses 130 uma porrada parou e uma série de outros também tiraram do catálogo, porque é isso. Quando você pega um documentário que tem uma base forte, você já começa a contestar um pouco esse documentário. Então, pra mim, o documentário só veio pra fazer mais mal a imagem do Michael, pra reforçar aquela galera que, não, pra mim ele sempre foi culpado. Porque é uma galera que não vai pesquisar. Então essa galera vai falar, o documentário fala, tá falado. Então não vai mudar. Só que é aquela história, né? Não, vamos cancelar. Olha, aqui não... Ainda mais a sendo venda divulgado aumenta. pela Oprah. A Oprah traz muita credibilidade por ela ter essa maior audiência daquela entrevista. Sim. A galera vê a Oprah divulgando e fala, caramba, a Oprah... Então, eu acho que isso foi o que validou na época o documentário. O fato da Oprah tá. Mas nem a Oprah conseguiu segurar, porque o cara só aumentaram os plays dele. Sim. O cara consegue ser mais forte morto do que a Oprah viva pra sustentar. Basicamente. Né? Porque foi isso que aconteceu. Foi uma tentativa de sujar a imagem dele. De se utilizar disso pra fazer uma coisa totalmente tendenciosa. Eu sei que estão fazendo um documentário pro outro lado. Tá sendo colhido entrevistas com muita gente. Eu sei que alguns objetos pessoais do Michael foram levados pra Neverland no começo desse ano pra fazerem parte dessa gravação também. Quem tá por trás eu não sei, porque a pessoa não me falou, né? A pessoa só me falou, Rodrigo, olha, trouxeram tal coisa aqui, tá aqui em Neverland, olha só, tipo... Mas eu não sei quem tá por trás, mas que estão produzindo, estão. Tomara que venha forte e que tenha... Tipo, que tenha força pra cobrir, né? Sim. Porque o pessoal gosta de ver o acidente, né? Sempre. O pessoal gosta de ver a tragédia. Notícia boa não vem de jornal. Cara, é só você ver, você tá em qualquer rodovia, tem um acidente, às vezes o trânsito para por nada, só porque as pessoas querem dar uma olhada ali, cara. O ser humano é assim, é complicado. Qualquer nota... pra consertar uma notícia nunca circula tanto quanto a notícia. Ninguém quer ver a nota. E tem uma declaração do Jerry Lewis, que é incrível.
Porque o Jerry Lewis é um cara também que chegou num ponto absurdo da carreira e terminou a vida sendo uma piada pros caras lá. E o Jerry Lewis fala que só tem uma coisa que ele usa o americano, mas eu acho que é um comportamento do ser humano. Ele fala que só tem uma coisa que o americano gosta mais do que construir ídolos mundiais. É destruí-los depois que eles se tornam ídolos. Sim. Porque você coloca a pessoa num patamar intocável e quando você derruba, todo mundo gosta de ver essa pessoa cair porque a pessoa fala, viu? É igual a mim. Olha lá. A gente é assim, o ser humano é muito isso. E a mídia toda se junta pra focar nisso, né? Ah, se junta. E no caso do Michael, assim, era muito complicado, porque durante o processo mesmo tinha... Cara, pensa, durante o processo tinha uma novelinha do Michael. Tinha uma novelinha. Não podia filmar o processo. Então alguém entrava, ficava escrevendo tudo que acontecia. Quando saía de lá, isso era enviado correndo. Dentro de um estúdio tinha uma galera já pronta, vestida. Isso era transformado num texto, eles encenavam. Ah, para. Sério? Ô, louco. Um cara vestido de Michael, um cara que era parecido com o advogado, um cara que era parecido com o promotor. Isso existiu de verdade durante o processo. A gente tá falando de um processo que ocorreu em 2005. A internet não tinha o poder que tem hoje. Nem de longe. E olha só o nível. Os caras faziam isso pra TV. Era uma novelinha. Todo dia. Imagina, vamos saber o que aconteceu hoje no processo. Cara, é bizarro. Bizarro. O interesse das pessoas na vida do Michael é uma coisa que ninguém nunca soube explicar. Mas, por exemplo, a primeira entrevista do Saddam Hussein para uma TV americana foi um estouro de audiência. A primeira entrevista dele, acho que em 20 anos, uma coisa assim. Foi antes do 11 de setembro. No mesmo ano, o Bush deu uma entrevista para um fórum de estudantes. E aí, pouco tempo depois, teve uma entrevista que foi o Living with Michael Jackson, que era o cara mostrando a vida do Michael e Never. O Living with Michael Jackson teve mais audiência do que os dois. Então é muito bizarro, porque as pessoas querem saber do fútil. As pessoas querem saber do que é o mito. Sim. Será que é verdade? Como é que vive o Michael Jackson? Cara, teve uma guerra depois, o mundo virou de ponta cabeça. Ninguém nem... Se perguntar hoje, é capaz das pessoas nem saberem que existia essa entrevista dos caras. Mas o Living with Michael Jackson foi mais audiência que isso. Então é bizarro. Eu não sei explicar de onde vem esse interesse pela vida do Michael. Mas ele existe, sempre existiu. E existe desde lá de trás. Porque ele quebrou barreiras com isso. Ele criou mercados com isso. E, posteriormente, na minha opinião, ele acabou sendo uma vítima disso. Ele criou um mercado que engoliu ele. Eu não sei se o nível estaria pior se ele estivesse vivo ou se tá pior quando ele tá morto. Eu não sei também. Eu queria muito saber como o Michael iria lidar hoje com isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que isso daqui hoje daria pra ele uma possibilidade de falar de verdade, eu não sei o quanto ele iria se expor de verdade. Porque, por exemplo, um outro fato que aconteceu, que foi o presidente da Indie Live que contou. Foi fechado lá pra fazer o This Is It, eles iam fazer os shows e tudo mais, e aí teriam chegado pro Mike e falado, a gente vai fazer um baita investimento, uma baita oportunidade, então, por favor, sem maluquices. Nada de excentricidades, sabe? Nada de freak, e o Michael odiava essa expressão. No freak, no. E aí, beleza. E aí, um dia, o Michael, o cara falou que abriu o jornal, tinha lá uma foto, o Michael com um monte de post-it colado no rosto, só ficava o olho de fora. Aí o cara, Aí ligou pro Michael, aí ele falou que já ligou destruindo. Michael, caramba, cara, a gente conversou, são milhões investidos, eu só te pedi um favor. E o Michael, mas do que você tá falando? Eu tô vendo aqui, cara, você foi ontem numa livraria, por que você colou um monte de post-it na cara? Aí o Michael falou, não, peraí, calma aí. Aí o Michael pegou, aí se situou do que era, falou, cara, só pra você saber, isso daí é uma foto que um paparazzi tirou anos atrás, eu estava brincando com os meus filhos, botei post-it no rosto, essa foto é velha. Bem-vindo ao meu mundo. É assim que faz, vai vender notícia. Então eu não sei como é que é chegar nesse nível de, sabe, qualquer coisa que vender a teu respeito, a galera vai comprar. É bizarro isso aí. Michael chegou a passar anos vestindo a mesma roupa. O figurinista dele no livro fala, cara, você é o artista mais rico do mundo. No show você usa roupas feitas de cristal. E aí na hora do teu dia a dia você me manda fazer 5 calça preta e 5 camisa vermelha, tudo igual. Qual é a lógica? Aí ele falou, porque o paparazzi vai bater a primeira.
Ele vende a primeira. A segunda, a terceira, a quinta, ele não vai vender, porque vai ser sempre a mesma foto. Genial. Então ele passou anos usando a mesma roupa. E aí você pensa, que excentricidade, olha, ele quer usar a mesma roupa. Não é. Desenhado pelo Maurício de Souza. A gente Só fala tem, Turma da abre o Mônica, guarda-roupa. uma coisa, cara. Aí você pensa, pra mim é uma situação triste isso daí. Sim.